e vou começar a falar do mestrado como algo que, antes de tudo, ele é importante se você quer ser professor, se você quer trabalhar com produção de conhecimento, se você quer trabalhar com disseminação de conhecimento, se você quer formar outras pessoas. Aí sim, não tem saída. Se você quer cuidar de você como profissional, para a sua clínica, para os seus atendimentos com seus pacientes ou para desenvolver outros trabalhos, talvez o mestrado ele não seja assim a dimensão ou o caminho, né, que vai te levar a essa direção com mais tranquilidade. Ele talvez se mostre mais tortuoso e menos gostoso de ser trilhado do que pode se imaginar, se esse é o objetivo. Agora, se o objetivo é, bom, eu quero ser professor, eu quero formar pessoas, eu quero produzir conhecimento, né? Não quero só fazer no meu consultório, mas eu quero registrar isso, quero saber como que eu faço pesquisa, como que eu produzo conhecimento nesse sentido, que não é só produzir opinião do Instagram, né? Nada contra, não é nesse sentido, mas é um jeito de produzir algo que seja para além do opinativo. Como que a gente faz isso? Como que a gente produz conhecimento com rigor, com seriedade? Esse é o caminho, né? E aí não tem muito como encurtar, porque as outras formações, elas tateiam esse modo de fazer, né? Até mesmo com a produção dos TCCs, hora mais, hora menos, a ideia da produção de um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, ele tem por função movimentar a escrita, movimentar o fazer, registrar o pensamento, uma cadência de pensamento, ter uma experiência de uma pesquisa, seja uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de um conceito em que você vai trabalhar ali, seja uma pesquisa no sentido de, como eu disse, né, do exercício do pensamento, seja uma pesquisa de campo mesmo, empírica. Então, como analisar uma entrevista, como analisar uma quantidade de materiais ali, um corpus com o qual você vai trabalhar no seu TCC. Porém, ele é preliminar, ele tem essa característica e uma exigência que é muito diferente, por exemplo, da exigência que se tem num mestrado e que também é diferente da exigência que se tem num doutorado. Algumas pessoas classificam dessa forma, né, que a iniciação científica e até mesmo o trabalho de conclusão de curso, eles têm esse caráter muito embrionário do trabalho da escrita, do trabalho do pensamento, do trabalho da pesquisa até. No mestrado, a ideia é você aprender de fato a fazer uma pesquisa. Então, você vai lá para aprender a fazer uma pesquisa com orientação dos seus orientadores, do grupo de pesquisa. Muitas vezes, alguns trabalham com um grupo de pesquisa. E no doutorado, você faz uma pesquisa, né? Então, seria, grosso modo, por esse caminho que a gente poderia entender essa cadência, né? Então, a exigência que se tem de um doutorado é que você já saiba fazer a pesquisa. Que no mestrado você vai aprender o que é fazer uma pesquisa. Não só aprender o que é uma pesquisa, mas aprender a fazer uma pesquisa. E por que você aprende a fazer uma pesquisa? Como eu disse, para você poder ensinar de uma forma que seja mais rigorosa, para que você possa produzir conhecimento, ou seja, outras pesquisas, outras análises, com mais rigor, porque você vai ser referência. E não é à toa que, por exemplo, algumas revistas exigem que para fazer parte do corpo editorial, uma revista que possa ser indexada, né, na CAPES, ou em vários indexadores, mas ter, por exemplo, uma nota CAPES lá, uma categoria na CAPES, né, A, B, C, enfim. Essa revista ela precisa ter no seu corpo editorial um certo número de pessoas que são mestres, doutores, livre-docente, enfim. Por quê? Porque dessa forma se procura cuidar, né, ou controlar a qualidade do que vai sair nessa revista. Por quê? Se a minha revista, eu sou um dos editores e eu
tenho essa formação, eu consigo ver um artigo e perceber o quanto de rigor ele tem. Não tem a ver com concordar ou discordar da opinião da pessoa, mas o quanto de rigor tem, por exemplo, a argumentação da pessoa que escreveu, o quanto de rigor tem se ele produziu uma pesquisa analítica de campo, como que ele fez, que metodologia que usou, ele foi fiel ou não foi a essa metodologia. Esses resultados, eles são coerentes com essa proposta que foi traçada. Enfim, você aprende a fazer esse tipo de análise, que é muito importante. Então, uma revista científica, ela precisa ter uma avaliação mínima, não de se eu concordo ou não concordo com aquilo que está sendo dito, mas aquilo que está sendo dito tem rigor no processo de pensamento, no processo de produção de conhecimento, ou é algo que tem mais um caráter, e aí agora, né, vamos colocar um caráter opinativo de quem escreveu. Então, isso já não classificaria, ou já não estaria, não cuidaria daquele material para aquela linha editorial, né? Então, aquele material ele pode publicar em qualquer outro lugar, mas numa revista que se propõe a estudos sérios, por exemplo, dentro do campo da psicologia, a gente não vai permitir. E a gente não vai permitir porque a gente sabe como é desenvolvido um estudo sério. Então você vai aprender isso. Um mestrado e um doutorado, esse caminho, ele vale para quem quer seguir uma carreira acadêmica, talvez, mas também para quem quer seguir nessa linha de ser um produtor de conhecimento. Não necessariamente ir ser um professor de universidade, não necessariamente ser um pesquisador que só faz isso da vida, acadêmico nesse sentido, mas alguém que quer produzir conhecimento. Por exemplo, tenho os meus colegas da revista Patos, né, que estou aqui para entregar um artigo para eles, essa semana sai. Então, se você quer escrever um artigos para revistas científicas, se você quer ser um editor de uma revista científica, se você quer formar pessoas que sejam em cursos livres, por exemplo, eu estou no meu consultório, eu quero fazer um grupo de estudos para a gente ler Freud juntos, beleza, você pode fazer isso. Mas se você faz isso depois de ter passado por um processo de formação, onde você entende o que é produzir um conhecimento, não entende porque você viu alguém produzindo, porque você passou pelo moedor de carne que é você produzir um conhecimento, você ter que bancar as suas próprias ideias, você ter que sustentar a ideia que você construiu a partir de um pensamento que você desenvolveu, seja de uma análise que você fez de um corpus discursivo, que é, por exemplo, com o que eu trabalho muito, de análise do discurso. Um corpus discursivo de entrevista, que seja de documentos, que seja por um caminho assim, ou a própria construção do pensamento e a argumentação em cima da construção do pensamento. Então, por exemplo, o que seria isso, Ronaldo? Quando a gente pega e vai discutir a psicanálise. Quando a gente vai discutir que talvez dê para a gente trabalhar com a psicanálise, sendo psicanálise, sem precisar, por exemplo, que o conceito fundamental, um dos conceitos fundamentais, vamos colocar, que é o inconsciente, seja entendido desta forma exata como Freud falou. Isso não é novidade. Isso foi feito pelo Lacan, foi feito... o Jung tentou fazer isso aí, foi expulso da sociedade lá, o Freud expulsou ele, né? Mas outras pessoas também tentaram fazer. Beleza, mas como você faz isso? Como que você produz esse movimento de... construção de um conhecimento que é diferente, às vezes, e que pode servir melhor, que pode não servir. E é toda essa construção, esse rigor da construção do conhecimento que vai ser aprendido num mestrado e que num doutorado você vai fazer, né? A expectativa é que você faça sozinho.